Habilidade 1. Cultural Identity. Aula 2.1. Conteúdos. Verb to be. Ser, estar. Present. The verb be. Yes, no questions with be. Habilidade. Fazer e responder perguntas utilizando o verbo to be. Good afternoon! Vamos então para mais uma aula de língua inglesa. Na semana passada, eu e o professor Bruno iniciamos com vocês falando sobre o verbo to be, que é um verbo muito conhecido na língua inglesa, tá certo? Então, vamos revisar um pouquinho sobre este verbo. Então, pessoal, o verbo to be, que é o verbo que significa ser ou estar, certo? Ele vem com as suas próprias regras, é estudado separadamente, porque ele é um verbo independente, não é? É um verbo que funciona para quê, não é? Para a gente falar o nosso nome, a nossa idade, a profissão, dizer como estamos nos sentindo, não é? Então, ele tem algumas especificidades próprias, tá certo? E vocês vão agora relembrar um pouquinho, ou vocês vão prestar atenção em um VT, onde eu tenho algumas orações com a utilização desse verbo, tá bem? Tá bom? Prestem atenção. Gostoso, o teu cheiro ficou em meu corpo, em minha boca, o teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, joga pra cima, hey! Tuas mãos tocando em meu corpo inteiro, os teus dedos adentrando meu cabelo, ai, 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 ai. Joga pra cima, moçada, hey! Pensei que você fosse embora. Eu não tive resposta, mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Que é isso, menino? Você veio do céu e o nosso romance vai além de um quarto de motel. Tava esperando um sinal, uma mensagem e uma resposta, mas quando o mel é bom, quando o mel é bom, quando o mel é bom, vai! A abelha sempre volta. Palma na mão! Então, vocês puderam observar nas orações o uso do verbo to be na sua forma negativa, não é? Que é quando eu digo não. Só para relembrar que na forma negativa, a palavra not, que quer dizer não, vem depois do verbo, tá certo? Agora vocês vão ficar com o desafio do dia. Vocês deverão observar a oração e comentar o que acontece com o verbo to be quando queremos fazer uma pergunta, tá certo? Neste VT tem uma oração e vai acontecer uma mudança na oração que vocês vão comentar aqui comigo no final da aula, tá bom? Na interatividade final, na verdade. Pay attention. Então, ocorreu uma mudança, não é?
E eu gostaria que vocês respondessem para mim mais tarde, tá certo? O que acontece, não é com o verbo to be, é neste verbo que vocês têm que observar quando queremos fazer uma pergunta, tá certo? Vamos então para a nossa aula do dia. Vocês vão aprender então nesta aula a fazer perguntas utilizando aqui este verbo tão conhecido, não é? Então, quando nós estamos estudando qualquer estrutura gramatical em qualquer idioma, sempre tem as etapas, não é? Então, eu tenho as orações, eu posso fazer orações afirmando, não é? Na forma afirmativa, eu posso fazer orações na forma negativa e eu posso perguntar também. Vocês já viram aqui comigo, professor Bruno, as formas afirmativa e negativa, não é? Agora vocês vão aprender a fazer perguntas com esse verbo, tá certo? Vão aprender a perguntar, tá, ok? Mas as perguntas que vocês vão aprender aqui são perguntas simples, tá bom? Que tem respostas com yes ou no, ok? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora. Eu vou passar para vocês um VT. Na primeira parte, vocês vão observar que existe um diálogo, tá bom? Entre duas pessoas e está em inglês com a tradução para que vocês possam entender do que se trata, não é? Como são essas perguntas, tá certo? Que, como eu falei anteriormente, é com o verbo to be, tá bom? Observem o vocabulário também e depois vocês vão poder acompanhar esse VT com a legenda em inglês, tá bom? Que é o que eu vou falar para vocês, que é o que eu vou trabalhar com vocês, que no caso é como fazer perguntas utilizando o verbo ser ou estar, que é o verbo to be, ok? Então, assistam o VT, prestem atenção primeiro na estrutura em português, para que vocês possam compreender como é que são essas perguntas. Pay attention. Olá pessoal, hoje vocês vão acompanhar comigo uma entrevista com o Matthew. Eu gostaria que vocês observassem que eu estarei utilizando o verbo to be. Hi Matthew. Hi. Are you an English teacher? Yes, I am. Are you from here? No, I'm not. Are you 30 years old? No, I'm not. Are you married? Yes, I am. Thanks Matthew. You're welcome. Então, gente, eu fiz algumas perguntas utilizando o verbo to be. E como vocês puderam observar, ele respondeu com respostas bem curtas. E é esse, então, o conteúdo da aula de hoje. Então, vocês observaram o diálogo entre... Eu estou fazendo uma entrevista com o Matthew, que é em inglês, e todas as perguntas foram com o verbo to be, que é esse verbo ser ou estar, e as respostas sempre eram sim ou não, certo? Então, é isso que vocês vão acompanhar comigo hoje, vocês vão aprender a utilizar as perguntas, sendo que as respostas serão sempre sim ou não, tá bom? Sim ou não. São perguntas curtas. É importante que vocês observem isso, tá bom? Porque também existem perguntas que eu tenho respostas específicas, tá certo? Se eu pergunto assim, qual é o seu nome? Você vai me dizer, o meu nome é Cristiane, meu nome é Júlia, tá? Então são perguntas bem específicas. Neste caso, eu estou trabalhando perguntas curtas, tá bom? Perguntas mais objetivas. Por exemplo, você é estudante? Eu vou responder como sim, eu sou estudante. Não, eu não sou estudante. São perguntas bem objetivas, não é? Então, essas perguntas são com essas respostas, ou sim ou não. Isso é muito importante, tá certo? Agora vocês vão rever o VT, agora com as legendas em inglês. Pay attention.
Então, pessoal, vocês vão rever depois a entrevista, não é, com as respostas, com as legendas em inglês. Agora vocês vão rever o VT do desafio do dia com as respostas, tá certo? Watch the video. Observem que eu tenho a seguinte oração. You are from Brazil. Você é do Brasil. Quando eu quero fazer uma pergunta, o que vai acontecer com o verbo to be? O to be aqui na minha oração é o are, né, pessoal? O are. Vocês sabem que o to be é when, o is e o are. Então, o que aconteceu, gente? Ocorreu uma mudança entre sujeito e verbo, não é? Are you from Brazil? Eu fiz uma mudança com o verbo da oração, tá, gente? O to be é verbo, ele que expressa o que está acontecendo na oração. Are you from Brazil? Você é do Brasil? Olhem a minha resposta. Eu digo, yes, I am. Sim, eu sou. Yes, I am. Eu respondi objetivamente, não é? Eu não dei uma resposta bem específica, eu só respondi diretamente o que me foi perguntado de uma forma bem simples. Mas se eu vou usar a forma negativa, o que eu faço, gente? No, I'm not. No, I'm not. Vocês devem observar aqui, gente, o seguinte. Quando eu pergunto com you, eu sempre tenho respostas com I, tá certo? Por isso que ficou diferente aqui a pergunta e a resposta, se você observar que eu tenho sujeito, que é you, e na resposta tem um I. Porque presta atenção, se eu digo bem assim, você é de Quari, não é? Você é de Quari, o que você vai fazer? Você vai responder sim, eu sou, não é sim, eu sou. Então, perguntas com you, eu respondo com I, por conta da resposta mesmo, né? Que não tem como eu responder com you. Você é de Quari? Eu respondo sim, você é de Quari, não tem lógica. Então, você diz o quê? Sim, eu sou, tá certo? Então, tem que observar sempre o uso das respostas, tá? Todas as vezes que eu perguntar com you, você vai responder com I. Yes, I am, na afirmativa. E no, I'm not, na forma negativa. Tá certo? Agora sim vocês vão rever a conversa, não é o diálogo, que eu fiz com o inglês Matthew, tá certo? Onde ele vai responder com yes ou no, de acordo com as perguntas que eu estou fazendo para ele. Vamos lá, mais uma vez. Olá, pessoal! Hoje vocês vão acompanhar comigo uma entrevista com o Matthew. Eu gostaria que vocês observassem que eu estarei utilizando o verbo to be. Hi, Matthew! Hi. Are you an English teacher? Yes, I am. Are you from here? No, I'm not. Are you 30 years old? No, I'm not. Are you married? Yes, I am. Thanks, Matthew. You're welcome. Então, gente, eu fiz algumas perguntas utilizando o verbo to be. E como vocês puderam observar, ele respondeu com respostas bem curtas. E é esse, então, o conteúdo da aula de hoje. Vocês observaram que cada vez que eu fazia a pergunta para ele, ele respondia com sim ou não, tá? Então, é assim que vai funcionar as perguntas com yes, no questions, utilizando o verbo to be, tá certo? Agora vocês vão rever o VT onde ocorre a tradução, não é? Do diálogo, mas eu tenho certeza que vocês estão pegando, porque a gente viu na aula passada também todo esse vocabulário, não é? Então, pay attention. Olá, pessoal! Hoje vocês vão acompanhar comigo uma entrevista com o Matthew. Eu gostaria que vocês observassem que eu estarei utilizando o verbo to be. Hi, Matthew! Hi. Are you an English teacher? Yes, I am. Are you from here? No, I'm not. Are you 30 years old? No, I'm not. Are you married? Yes, I am. Thanks, Matthew. You're welcome. Então, gente, eu fiz algumas perguntas utilizando o verbo to be. E como vocês puderam observar, ele respondeu
com respostas bem curtas. E é esse, então, o conteúdo da aula de hoje. Então, é assim que funciona o uso das yes, no questions com o verbo to be. Vão acompanhar comigo todas as orações da entrevista, tá certo? Onde vocês vão poder observar melhor como é que eu faço as perguntas. Pay attention. Vejam que eu perguntei da seguinte maneira agora. Eu não estou mais utilizando o you, tá? Porque não temos apenas perguntas com are you, tá? O que acontece? Eu estou utilizando agora os nomes próprios, tá bom? Vejam que eu tenho a palavra Matthew. Is Matthew a teacher? Is Matthew a teacher? O que eu perguntei, né? Eu perguntei se o Matthew é professor. Is Matthew a teacher? O Matthew é professor? Olha o verbo to be, não é? O verbo to be is, tá? Is. Matthew é ele, né? Ele, em inglês, é he, tá certo? O que vocês devem observar aqui, pessoal? O pronome, tá certo? Ele é professor? De acordo com o VT, sim, não é? Yes, vejam comigo. Yes, he is, tá? O que aconteceu? Por que aqui eu tenho Matthew e aqui eu tenho he na resposta? Porque, como eu falei para você anteriormente, Matthew equivale a he, ele, tá? Então, eu não respondo com o nome da pessoa, não, tá certo? Você vai responder com o pronome em questão, que no caso aqui é he, é ele. E eu repito o verbo to be no final. Então, é muito fácil acrescentar a palavra yes, que quer dizer sim. Yes, he is. Sim, ele é. Is Matthew a teacher? Yes, he is. Is he from Amazonas? Is he from Amazonas? Aqui eu não estou mais utilizando o he, ou o nome dele, não é? No caso, Matthew, porque eu não vou precisar repetir o nome dele até o final, tá certo? Então, eu vou usar o pronome. Aqui eu tenho he, tá certo? Se eu tenho he na pergunta, consequentemente, na minha resposta também eu terei o he, tá bom? Então, no, he's not. Ele não é do Amazonas, tá, gente? Ele não é. Então, a negativa é no começo. Eu tenho he na resposta, na pergunta. Então, na resposta também eu terei o he e fica da seguinte maneira. No, he's not. Não, ele não é. Ele não é do Amazonas. Forma negativa. Na pergunta número 3, is he 30 years old? Ele tem 30 anos de idade? Só para relembrar aqui, quando eu faço perguntas em inglês, com relação a nomes, eu sempre utilizarei o to be, tá? Para falar sua idade, sempre teremos o verbo to be, olha. Is he 30 years old? Ele tem 30 anos de idade? Ele tem 30 anos de idade? Se eu respondo positivamente, eu digo que yes. Se for negativamente, é no. O que vai prevalecer na oração sempre será o meu sujeito, que no caso aqui é he, tá? Então fica yes, he is para a forma afirmativa. No, he isn't ou he is not, tá? Forma negativa. Mas vejam aqui como eu respondi. Is he 30 years old? Ele tem 30 anos de idade. No, he isn't. Respondo com he, tá certo? E a forma abreviada aqui do is not. Vocês lembram que a forma completa é is not? A forma abreviada é assim, ó. Isn't. Isn't, tá? Eu utilizo bastante o apóstrofo em língua inglesa, tá certo? Para encurtar, abreviar as palavras. Vamos para o próximo.
Is he married? Is he married? Agora vocês estão vendo o uso do pronome, não é? Que quer dizer ele. Toda vez que eu falar sobre um homem, um menino, tá? Eu vou utilizar o pronome he, que eu poderia também, no caso, substituir pelo próprio nome dele, como vocês viram no começo, tá bom? Então, is he married? Eu posso responder com yes, ou então com a palavra no. Aí fica a critério, não é? Mas aqui no caso, ele é casado? Yes, he is. Sim, ele é, tá bom? Então, vejam que na forma interrogativa, sempre o meu verbo to be, ó, ele virá antes. Ele virá antes, não é? Ele virá antes do meu sujeito, não é? Então, aqui no caso, eu tenho he. Antes do verbo, antes do he, eu tenho o verbo, tá? Ocorre esta troca. É uma inversão entre verbo e o meu sujeito. Ok, pessoal? Vocês viram, então, exemplos com a utilização do he, do you. Vocês sabem que quando eu trabalho com a forma interrogativa, ocorre essa mudança. O verbo to be, não esqueçam, o verbo to be é o am, o is, you are. Eles trocam de lugar mesmo, tá bom? Eu tenho o sujeito. O que seria o sujeito na minha oração? Eu tenho os nomes próprios, não é? Nome de lugares, de coisas, objetos, animais. Então, tem sempre o sujeito na oração, tá certo? O que eu vou fazer? Quando eu tiver verbo to be e precisar fazer a forma interrogativa, perguntas, eu vou trocar o sujeito, tá bom? O to be com o sujeito. Então, o to be fica antes do sujeito. E aí que você vai ter que observar para responder sempre o sujeito. Todas as vezes que eu precisar fazer perguntas com you, eu vou responder com I, certo? Então, você é de Manaus? Sim, eu sou de Manaus. Você tem 20 anos? Sim, eu tenho. Então, tem que observar essa questão. Perguntas com you, responde com I. Mas vocês viram agora, eu mostrei a vocês na TV interativa, o uso do pronome he, que será utilizado todas as vezes que eu me referir a alguém do sexo masculino, que é ele, tá? Então, ele pode ser he, ou então eu utilizo o próprio nome da pessoa na oração. No caso, vocês viram Matthew. Mas, na hora de responder, você tem que observar o sujeito. Se é homem, é he para responder. Eu respondo com yes ou no. Se for no, eu tenho que adequar, tá bom? Tem que ter uma coerência. Sim, ele não é. Não dá para responder assim, tem que responder coerentemente. Não, ele não é. Aí no final você faz a forma negativa, tá certo? Vejam então comigo o uso da forma interrogativa também com outros pronomes. No caso aqui vocês vão ver comigo a personagem Potira, tá? Eu posso utilizar perguntas aqui utilizando o nome dela, que é Potira, ou o pronome que é equivalente ao que for do sexo feminino, no caso, ela, tá certo? Vejam comigo aqui como é que ficaram as orações. Observem. Eu não estou utilizando o nome dela, tá bom? Eu estou utilizando aqui, ó, she, que é o meu sujeito. Por que eu estou utilizando she? Porque é ela, tá certo? Então, she é o meu sujeito, tá bom? Se eu estou perguntando com she, eu não vou responder com I, com he, tá certo? Tem que prestar atenção ao sujeito, tá bom? E depois fica tudo simples, porque eu tenho is, tá certo? Eu tenho is na minha pergunta. Então, consequentemente, eu vou responder com is. Então, fica bem simples. Vejam que eu tenho duas alternativas aqui. Eu tenho duas formas de responder. Is she an artist? Ela é artista? Is she an artist? Ela é artista?
Observando aqui a imagem, qual a resposta que eu teria, tá certo? Vejam que ela é realmente uma artista. Vejam como é que fica a resposta. Aqui, ó. Yes, she is. Yes, she is. Sim, ela é. O que tem que prestar atenção? Como eu falei anteriormente, tem que observar o sujeito da minha oração, tá? É she. Então, se tem she, tem que responder com she. Se tem o nome de uma mulher, responde com she, tá? Se é homem, é he, tá certo? Forma afirmativa de responder, yes, she is. Yes, she is. Forma negativa de se responder isso, no, she isn't, ou então no, she's not. Eu posso responder das duas maneiras, não tem problema, tá certo? Mas lembrem que no momento que você vai responder, tem que fazer a combinação certa do sujeito da oração, tá? Para responder corretamente, tá bom? Então, perguntas com he, eu respondo com he. Perguntas com she, eu respondo com she. E não esqueçam ali do verbo to be, tá certo? E todas as vezes que eu perguntar com you, eu responderei com I. Vamos então para outros exemplos utilizando outros sujeitos. Eu tenho aqui a Júlia e a Dani. Observem que eu estou utilizando agora o seguinte. Are they from France? Elas são da França? A Júlia e a Dani. São duas pessoas. Então quer dizer que eu tenho aqui em plurais, não é? Não respondo com she, nem com he, porque eu tenho duas pessoas, tá certo? Vejam o seguinte, que eu tenho duas maneiras de responder, que é na forma afirmativa, yes, they are, não é? E na forma negativa, no, they aren't. Então, essas personagens, elas não são da França, tá, gente? Elas são personagens que representam os Estados Unidos, então elas são americanas. Então, a resposta seria no, they aren't, tá? E só lembrando mais uma vez, que é muito simples de responder, tá? Quando eu tenho o verbo to be. Tá? Então, na forma interrogativa, o meu to be vem antes do sujeito. O sujeito é aquele que executa, não é? Que pratica a ação, que no caso aqui são elas. Are they from France? Forma afirmativa de se responder isso. Sim, elas são, não é? Sim, elas são. Vejam que eu tenho they na resposta, porque na pergunta tem o they. Yes, they are, tá? Na forma negativa, eu tenho no, they aren't. No, they aren't. Are they from France? Elas são da França? Sim, elas são, e não, elas não são. A resposta é essa aqui. Como eu falei para você, elas são norte-americanas. No, they aren't. Tá certo? Mas aqui, gente, eu poderia utilizar o quê? Só para vocês entenderem que eu posso utilizar no lugar do they, eu vou tirar o they e usar o nome delas. Are Julia, que é uma das personagens, and Dani from France. Viram que eu substituí o they pelos nomes delas e a resposta não mudou. Fica desta maneira mesmo, tá, pessoal? Porque quando eu vou responder sempre com pronome, tá certo? Eu não respondo com os nomes das pessoas, não é comum isso, não. É só acrescentar no final da hora da resposta o quê? O pronome, não é? He, she, they, we. Por isso é importante que vocês observem sempre do que se trata o sujeito, tá certo? Porque é a partir do sujeito que você vai conseguir responder corretamente. Então, vocês acompanharam comigo o uso do verbo to be em perguntas com respostas yes ou no, tá bom? Por que que eu respondo com yes ou no? Porque as perguntas são muito específicas mesmo, elas são bem direcionadas a essa resposta, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, se eu disser, você tem 20 anos, como é que você vai responder? Você não vai responder de uma maneira que não seja sim ou não,
você vai sempre responder com sim ou não, porque essas perguntas exigem respostas com sim ou não. São respostas bem curtas, tá certo? Bem objetivas. Eu não tenho perguntas aqui, não é que não exista, né? Vocês vão estudar também durante o decorrer, não é, do curso, que também existem as perguntas completas, não é? Mais específicas. Essas não, são bem objetivas, onde você vai dizer sim, não, tá? E é começando com yes ou no e sempre observando o sujeito da oração, tá? Porque se eu pergunto com you, eu respondo com I, com he, eu respondo com he, she, respondo com she, tem bem equilibrado, tá certo? Não dá pra misturar, porque aí não fica bem lógico, tá certo, pessoal? Então não esqueçam, forma interrogativa, o verbo to be troca de lugar com o meu verbo, com o meu sujeito, tá certo? E aí você consegue fazer uma pergunta. A sua aula continua no próximo vídeo.